Bom dia, hoje sábado, dia 18 de abril de 2020, em plena quarentena de coronavírus, né? Nós deveríamos estar hoje tendo uma aula de laboratório, mas não é possível presencialmente, vamos fazer o que é possível à distância. Dando sequência ao assunto de motores de indução monofásico, dentro da disciplina máquinas elétricas, vamos falar agora das ligações dos motores monofásicos. Na aula anterior, nós vimos que o motor monofásico possui dois enrolamentos. Um enrolamento é chamado de enrolamento principal e o outro é chamado de enrolamento auxiliar ou enrolamento de partida. Então, o motor ele deve ser flexível quanto à tensão de alimentação. No Brasil, nós temos dois padrões para fornecimento de energia elétrica monofásica. Então, um é tensão de 127 entre fase e neutro, o outro é 220 entre fase e neutro. Então, as bobinas do motor monofásico, elas são fabricadas para 127 volts, as bobinas do enrolamento principal. Então, aí você tem duas bobinas, teoricamente idênticas, para compor esse enrolamento principal, cada uma delas feita para 127 volts. Então, você pode ligá-las em série ou em paralelo, dependendo da tensão de alimentação. Então, no caso de uma rede de 127 volts, você vai fazer essa ligação aqui, ó. Você vai ligar a bobina cujos terminais são 1 e 2, a linha, em paralelo com a outra bobina cujos terminais são 3 e 4. Na sequência, nós vamos ver o que fazer com esse enrolamento auxiliar aqui, ou enrolamento de partida. Bom, então esse enrolamento auxiliar, ele também é fabricado para 127 volts. Então, ele vai ser ligado dessa forma em paralelo com as duas bobinas. Lembrando que esse enrolamento auxiliar só é utilizado no instante da partida, depois ele é desligado pelo interruptor centrífugo. Quando a rede é de 220 volts, pode ser monofásico ou bifásico, no caso onde o sistema usa V de linha de 220, nós vamos ter 220 entre fases e 127 entre fase e neutro. Se você quiser alimentar por duas fases também, você vai utilizar essa ligação aqui. Então, no caso do nosso estado aqui, Distrito Federal e mais alguns outros estados do Brasil, onde o V de linha é 380 e o V de fase é 220 volts, nós vamos ter que fazer essa ligação, ligar as duas bobinas do enrolamento principal em série, tá? Então, ligando 1 e 4 à linha e interligando 2 com 3, tá? Dessa forma, os campos magnéticos produzidos pelas duas bobinas vão se somar. Caso você inverta uma delas, eles vão se cancelar. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, se você fizer uma ligação desse tipo aqui, ó, vai ser uma ligação errada, o campo dessa bobina e o dessa aqui vão
estar em sentidos opostos e vão se cancelar. Se você ligar o motor desse jeito e a proteção não atuar a tempo, o motor vai queimar. Bom, e o enrolamento auxiliar? O enrolamento auxiliar, ele tem que ser ligado em paralelo com uma dessas duas bobinas, tá? Então, como ele é feito para 127 também, ele vai ser ligado em paralelo com uma das duas bobinas principais. Lembrando que esse enrolamento só vai ficar ligado até o motor atingir entre 70% e 80% da rotação nominal. Logo em seguida é desligado, tá? Pelo interruptor centrífugo. Para inverter a rotação, basta você mudar a ligação do enrolamento auxiliar. Isso tanto para uma ligação em 127 quanto 220 volts. Então temos aqui esquematizado o caso do motor com fechamento para 220 volts. Temos aqui uma ligação, 5 interligado com 3 e 6 interligado com 4. Se eu quero inverter a rotação, basta trocar as posições, né? Onde estava o terminal 5 aqui, vai o 6. Onde estava o 6, vai o 5. Só trocar 5 com 6 de posição. Aí o motor vai girar no sentido oposto. Eu exemplifiquei aqui para 220 volts, que é a situação que nós temos aqui no estado de Goiás, mas para 127 é a mesma coisa, só que essas duas bobinas vão estar em paralelo, né? Você continua trocando 5 com 6 de posição. Bom, todo motor, quando ele está novo, ele tem uma placa de identificação, onde você vai identificar como é que você faz as ligações. Então você tem uma ligação para 127 volts, que aqui está 110, 127, quer dizer, seria qualquer tensão dentro dessa faixa, né? E uma para de 220 até 254 volts, tá? Então esses números aqui são os terminais do motor. Normalmente esses terminais são fios numerados, tá? Quando o motor é de um porte maior, mas dificilmente isso acontece com motor monofásico, você tem bornes de ligação. Mas motor monofásico quase sempre são fios de ligação, né? Esses terminais são fios e não bornes, tá? Bom, tem mais uns vídeos que eu estou indicando para vocês que mostra na prática como é que você faz isso, ok? Então, até a nossa próxima aula.